Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal. Estava aqui em casa um bocadinho aborrecido e então decidi fazer um vídeo sobre a consciência. A consciência, mais uma vez, eu já tenho aqui 2 vídeos a falar sobre a consciência e hoje eu vou tentar aprofundar um bocadinho mais e tentar explicar o meu ponto de vista por que razão a consciência não existe. Vocês, não a consciência daquela que toda a gente fala, não é? Essa consciência que todos somos consciência, somos deuses criadores, somos, sei lá eu, essa consciência que tanto falam, mas que a gente não sabemos o que é. Então, a primeira coisa que eu tenho que vos explicar é que temos que separar o trigo do joio. Quando nós falamos de consciência, estamos a falar de quê? Porque uma das coisas bastante raras, porque possivelmente muitas pessoas que estão dentro do caminho espiritual ou são um bocado religiosos e têm esta parte de fanatismo de repetir sem antes refletir, e isto acontece-nos a todos, infelizmente, se caímos dentro do jogo, que é dentro da espiritualidade, da nova era. Sempre costumo dizer que nós somos seres imortais, somos consciências eternas. E eu digo assim, de onde é que eles foram buscar isso? Por que razão estão a dizer que nós somos consciências? De onde é que eles foram buscar isso? Aonde é que nós encaixamos essa consciência de que eles falam aqui? Quando nós estamos agora aqui, nesta maneira, com esta consciência que nós temos. Porque esta consciência que nós temos, eu já tinha falado nos outros vídeos, vocês vejam os outros vídeos, onde eu tento esclarecer um pouco porque é que eu digo que nós não somos consciências. E eu aqui vou falar agora um bocadinho mais, que nós somos consciência, mas deste corpo. Nós somos conscientes deste corpo, com as nossas memórias e os nossos programas. Somos consciências com base da programação deste corpo. Então, aonde é que está a conexão com essa consciência que tanto falam? Porque eu não vejo conexão. Eu já falei nos meus outros vídeos, que eu já disse que nós somos, liga-se, esse ser que nós somos, liga-se, e a partir daí, dependendo do corpo onde a gente se conecte, ele pode ser consciente de uma maneira ou de outra. Mas mesmo nós, como seres humanos, vamos imaginar que nós nos conectamos a um ser humano. Quando a gente está na barriga da nossa mãe, conecta-se. Entra a alma e entra a conexão do nosso ser. Esse ser que nos diz que nós somos consciências. Mas nós não somos essas consciências. Até mesmo o bebê em si, ele não é consciente. Ele vai sendo consciente. Se vocês forem a ver, quando a criança nasce, ela não é consciente das coisas. Ela vai aprendendo a ser consciente. Vai se programando com a informação que existe à nossa volta. Através das emoções e do corpo mental, da mente, nós vamos sendo conscientes de que é este mundo. Aprendemos a falar, aprendemos a movimentar-nos, a atuar no mundo. Começamos a saber quem são os nossos pais, quem são os nossos amigos, quem são as pessoas más, o que é que são os animais, tudo o que está à nossa roda, à nossa volta, nós vamos aprendendo e vamos sendo conscientes. Isso é uma forma de sermos conscientes, né? A criança também vai ser consciente. Eu sou, porque vamos imaginar que ela se chama Rita. Então, de tanto lhe chamarem Rita, ela, eu sou a Rita. Então, ela é consciente. Ficou consciente que era a Rita. Ela é uma pessoa, neste caso uma criança, ok? Estes são meus pais, tenho que comer, esta é a minha roupa. Começa-se a identificar. Ela é consciente do seu entorno.
Então, onde é que está essa consciência de que tanto falam, que é essa consciência universal, essa consciência toda poderosa, essa consciência que é um Deus Criador? Ou onde é que está? Não está. Porquê? Porque a consciência só é consciente quando o nosso ser se conecta a um corpo. E vou-vos dizer, se essas ligações que se conectam aos corpos, se essa conexão se der num animal, mesmo que esse ser, o nosso ser que nos se conecta, seja um ser super poderoso, por assim dizer, mesmo assim vai estar anulado pelo cérebro do animal. Ele não se vai poder manifestar de uma maneira tão consciente como um ser humano. Vai estar limitado ao cérebro de por exemplo, de um cão. Por exemplo, se conecta a um cão. Os cães têm o seu limite de consciência. O seu cérebro não está tão desenvolvido como o ser humano. Então, vai estar limitado àquela capacidade cerebral. Então, ele vai estar consciente dentro daquilo que o animal pode mostrar consciência. E é isto que muita gente não entende. Pelo menos eu estou a tentar aqui explicar, expor aqui a minha lógica, os meus pontos de vista em relação a estes temas, porque muita gente cai dentro deste fanatismo sem se questionar realmente o que é a consciência. E é bom que nós pensemos um bocadinho, mesmo entre os seres humanos, a consciência, eu já falei aqui também em outros vídeos em que eu dizia que existem vários tipos de consciência. E aqui neste mundo, o que não falta é consciências básicas. Básico, quer dizer, simplesmente a consciência é utilizada para o seu entorno, para sobreviver, para atuar, para se divertir, para fazer os seus afazeres do dia a dia, as suas obrigações, mesmo para criar família, para coisa. Ele é consciente, ele utiliza a sua consciência para isso, para o trabalho, para o que é normal num ser humano ou num animal. Ok? E depois existem vários níveis de consciência. Então, existem os que estão no básico, muito básico. Depois existe a parte os que utilizam mais as emoções, a sua consciência utiliza mais as suas emoções. E depois há outros que utilizam mais o intelecto, a mente. Mas eles, mesmo assim, lembrem-se que nós somos um corpo, somos 3 em 1. É o físico, o emocional e o mental. 3 em 1. Então quer dizer que todos nós estamos envoltos nesses 3 níveis de consciência. A não ser que aqui já vem a parte que vai diferenciar os normais, as pessoas que estão aqui, que são os que abundam, são os normais, pessoas normais. Não são melhores nem piores, mas são pessoas normais que simplesmente atuam como qualquer pessoa, que eu chamo que são os NPCs. E eu vou-vos dizer assim, eu já fiz aí um vídeo onde eu dizia que todos nós somos NPCs. E as pessoas vão dizer, mas o quê? Todos nós somos NPCs? Ninguém, quer dizer, todos temos alma e espírito? Isto não tem nada a ver. Tem a ver é que todos nós temos as nossas memórias e os programas que está com este corpo. Então, uma vez que nós interatuamos através deste NPC, deste avatar, no momento em que nós estamos sujeitos às leis desta Matrix, nós somos NPCs. Queiramos ou não, estamos a atuar com as suas memórias e os seus programas. Agora vem a parte que vocês vão dizer assim, mas isto não pode ser assim. Sim, e agora existem NPCs mais conscientes e existem as NPCs menos conscientes. Porque quando nós caímos aqui, quando nós entramos
dentro deste reino, dentro deste avatar, automaticamente nós somos NPCs. Mas eu não vou dizer assim, sim, podem haver NPCs que atuam como se não tivessem alma, ou que não atuam como se não tivessem espírito, como se fossem programas. Já está, programas pré-estabelecidos. Eles simplesmente vão aprenderam, não é? Porque nós temos aqui a nossa IA, o nosso computador quântico aqui em cima na nossa cabeça. Ele vai aprendendo, é uma inteligência artificial que está aqui, temos que dizer que é. Essas pessoas também vão aprendendo, só que, como dizem, e eu também não posso comprovar isso, mas dizem que existem muitos seres aqui que não têm alma ou que não têm essa consciência de que tanto falam, né? Esse ser superior. Prontos. Mas eles conseguem se comportar como pessoas normais. E podem ser bons, podem ser maus, podem ser o que eles quiserem, porque eles também têm as suas memórias e os seus programas. Agora, o que é que acontece quando alguém que tem um espírito e que tem uma alma e que seja desses grandes, mas está aqui adormecido? Ele vai atuar como um NPC. Então, todos nós somos NPCs, só que uns mais conscientes do que outros. E o que é que acontece quando um NPC que tem um ser ligado a ele é consciente que o seu ser é consciente que está aqui? O que é que acontece? Acontece que essa pessoa já sabe que ele não é este personagem. É quando ele se dá conta, eu não sou este personagem, eu não sou estas emoções, eu não sou estes pensamentos, eu não sou este corpo. Então quem sou eu? Eu sou esse personagem que está aí em cima. E tu dizes assim, mas esse personagem quem é? Não é a nossa consciência? Não! A nossa consciência é o que está aqui. E o que é que acontece? Vamos imaginar. Vamos imaginar não. Eu vou-vos tentar explicar. A consciência, essa consciência que realmente te dá essa sensação de expansão de consciência, e é por isso que as pessoas pensam que nós somos consciências, é que a única maneira de tu te desenvolveres neste mundo em termos de expansão de consciência é através do conhecimento. Mas atenção, existe conhecimento que é dirigido à manutenção deste mundo, como pode ser, olha, eu sou carpinteiro. Então, essa informação vai ser boa para quê? Para interagir neste mundo, para fazer coisas. O eletricista, o bombeiro, o polícia. Então, toda essa informação é para a Matrix. Isso aí não faz expandir a consciência. Faz com que tu tenhas mais conhecimento, sim, que saibas mais do que outros sobre esse assunto, mas isso não expande a consciência. O que expande a consciência é quando tu começas a pensar, a duvidar, a refletir e assimilar informação. Mas informação de caráter, entre aspas, espiritual, né? Em todas as áreas possíveis. Começas-te a questionar as coisas, este mundo. Mas o que é este mundo? Mas como é que isto funciona? Os Jarcondes existem? Quem são os Jarcondes? Espera aí. Mas vou tentar fazer a viagem astral. Eu faço a viagem astral, saio do meu corpo. Quem é? Como é que é este corpo astral? Como é que isto existe? Não é? Os sonhos lúcidos. Espera aí, os sonhos lúcidos? Mas quem é que está a sonhar estes sonhos? Se não sou eu que estou no controle, quem é? Quer dizer, é o meu cérebro que está a fazer isso tudo? Então quer dizer que o meu cérebro é um computador. Espera aí. Também outros seres conseguem entrar dentro do meu sonho? Então, onde é que eu estou? E isso é que vai fazer com que a tua expansão, esta parte consciente não fique aqui no básico, mas começa a expandir. Eu vou-vos dizer, para que vocês entendam, para que vocês também possam fazer comparações, possam obter exemplos, né, de pessoas, como é que as pessoas se sentem. Eu vou-vos dizer pela minha parte. Eu já tive várias expansões de consciência. E toda a expansão de consciência foi quando eu refleti profundamente sobre um tema qualquer. Mas tenha que ver com o nosso ser, com a nossa essência. Então, quando eu me dei conta, faz assim. Tu sentes a expansão, a consciência está aqui e ela faz.
Faz assim. Neste momento a minha consciência está por aqui. Mais ou menos. E isto eu já vou na 7ª expansão de consciência, desde que eu sei. Claro que pode existir pequenas expansão de consciência que a gente não note, mas aquelas que eu mesmo notei, que pelo menos 3, que eu notei que quando eu consegui interiorizar esse conhecimento, a minha consciência fez assim, e eu, uau, agora parece que tu já consegues ver antes. Imagina que nós só conseguimos ver 5 metros à nossa frente. E de repente tem um upgrade e já consegues ver 100 metros à tua frente. Tu dizes, uau, agora já consigo ver mais o entorno. E é aí que dizem assim, a consciência, somos seres consciência. Aí nós começamos a entrar e muita gente pensa que nós somos consciências. Quando a nossa consciência é simplesmente este ser que está aqui, através deste corpo, deste cérebro, desta mente, destas emoções, de todos os corpos que é composto este avatar, baseado nisso, com a tua força, né? Com a tua força de vontade de querer saber quem tu és, é aí que se faz a conexão ao teu ser. E é aí que tu te consegues livrar deste mundo. Ou pelo menos consegues entender que existe um ser que está conectado a ti. Que alguém se conectou a ti. E essa não é a consciência. A consciência, o teu trabalho como ser consciente, esse trabalho é que vai fazer com que esta conexão que tu tens com o teu ser se fortaleça. Ou pelo menos, eu também não sei de tudo, mas até pode ser que exista uma ajuda externa do teu ser, dizer acorda, faz isto, faz aquilo outro. Para quê? Para cresceres, para ver quem está cá dentro. Não sei como é que isto se processa, mas se consiga expandir e sair da prisão. É como se uma parte estivesse presa aqui e a outra parte quisesse resgatá-la. Então, pode ser, né? A outra parte está aqui adormecida, a outra parte tenta-la despertar, fazendo com que lhe aconteça certas coisas, que estude certas coisas, que vá num caminho, mesmo que não sejam bons, mesmo que a tua vida seja uma porcaria, mas faz com que tu te isoles do mundo para que tu procures aprofundar, para que esse silêncio te consigas refletir sobre o mundo e vai-te dando as ferramentas, até que faz a conexão. E tu dizes assim, mas espera aí, então se eu não sou uma consciência, então o que é que eu sou? Aí está o problema. Eu pessoalmente, pela minha experiência, o nosso ser não é uma consciência. É um ser, sim. Ele não tem nada. Ele não tem consciência, ele não tem informação, ele não tem programas, não tem programas. A única forma de ele se manifestar é através de corpos. Pela minha experiência, quando eu me desdobrei deste corpo, quando eu saí, soltei todo este corpo ficou para fora. Todos os corpos foram embora. O outro, só fiquei eu, lá em cima. Um ser invisível, olhar para o mundo, a ver os mundos paralelos, a ver onde é que eu estava. Eu estava em todos, aquilo apareceu assim, muitas fileiras de mundos, de planetas Terra, e todos, eu estava em cada um deles. E eu estava totalmente desconectado do meu corpo que estava na cama. E eu disse assim, caralho, porque eu não sabia, quer dizer, eu estava 95% desconectado do meu corpo. E a única forma de eu interpretar o que estava a ver era através deste corpo, através deste cérebro, através da mente. Porque de outra maneira eu não conseguia. E foi aí que eu descobri que dei-me conta que nós não éramos uma consciência, não éramos. Nós só somos conscientes quando entramos dentro de corpos. E agora eu sei que vocês
Se vocês forem pessoas aí já mais dentro deste assunto, vocês vão me dizer, espera aí, e quando a gente morre? Certo? Eu aposto que muitos de vocês já começaram a pensar nisso. Espera aí, eu quando morro, eu também, porque nós quando viajamos no astral, parece que não, mas nós continuamos a pensar com a nossa mente, com o nosso cérebro. Ainda levamos as memórias. Pode haver a outra mente, né? A mente não é o nosso cérebro. A mente, nós somos 3 corpos. Também existe o músico, mas esse fica de lado. Bom, temos o corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental. Então, quando a gente morre, quando a gente viaja no astral, também vai a parte emocional, que é o energético, e vai a parte mental. E depois, como nós estamos conectados ao fio de prata, ao cordão de prata, automaticamente nós estamos ainda conectados ao nosso ser. Então, nós não morremos. Estamos conectados, nós ainda continuamos a pensar com este cérebro. Por isso é que nós vamos analisar a nossa experiência através deste cérebro. O que é que nós estamos a fazer aqui e acolá? Apesar de nós termos a nossa mente, que também tem memórias e programas também. E como vai a parte emocional, vai tudo. Então é como se fosse um corpo físico. Só que não é físico. Ok? Agora vamos para a outra parte. Vamos para a parte quando a gente morre. Espera, mas antes de morrer, nós nascemos. Certo? Espera aí. Quem eras tu antes de nasceres? Ah, tu não sabes, mas já lá vamos. A gente entra. Vamos imaginar, pronto, o feto, o óvulo é fecundado. Dá-se aquele brilho quando ele é fecundado, pim, faz-se a luz e é aí que possivelmente pode entrar a nossa alma, ou pode fazer a ligação da nossa alma, ou a ligação do nosso ser. Tal, conecta-se. Alguém já o conectou. Ali, tal, já estás. Ou foi transferido, foi simplesmente trocado de corpo. Ok? Isso é o mais óbvio, que se troca. Se for pela primeira vez, então conectam. Mas se não for a primeira vez, eles vão trocando de corpos. Uma vez que o outro corpo se troca de corpo, o outro já morreu. Pode ser, como dizem dos registros acásticos, o que pode ser é que eles amanezam as memórias. Para quê? Para poderem usar dentro deste jogo, que é o jogo da dualidade, o jogo do karma, do yin e yang, né? Da ação-reação. Então, já vemos que aqui, já dentro do grande jogo, temos todas estas trampas, né? Que, pelo que eu já vi, se tu fores andar na roda do Samsara e ir a todos os pontos que é a roda da astrologia, onde tu tens que nascer em todos os pontos, em todos os quadrantes, em todas as posições planetárias, tu não sais aqui nem em 1 bilhão de vidas. 1 bilhão de vidas não te chega. Tu tens que ser consciente que estás aqui, que estás a ser manipulado e tens que zarpar daqui, tens que sair da roda, porque senão não vais sair. É o meu ponto de vista. Agora, ok. Tu nasces, já és conectado. Tu tens conhecimento de alguma coisa? Não. Tu vais herdar memórias e programas dos teus antepassados. No princípio tu não vais dar conta disso, mas depois as pessoas vão notar isso dentro na tua personalidade e mesmo naquilo que te vai acontecer na tua vida. Aquilo que tu vais atrair, seja bom ou seja mau, muitas das vezes são memórias e programas dos nossos antepassados que ou nós repetimos ou reparamos. Isto é fácil de entender. Quando nós começamos a entender isto, que as coisas funcionam assim, quando começamos a estudar este tipo de situações que têm a ver com as constelações familiares ou com ambientes de programação, vemos que mesmo que isto esteja dentro da nova era e que seja coisa do capeta, que tenha a ver com a Matrix, com a manipulação da Matrix, mesmo assim nos deram informação, graças a isto, nos deram informação para nós, para que a gente entenda como é que funciona esta trama toda. Como é que nos enganaram toda esta eternidade em que nós estamos aqui. Então, nós vamos crescendo, né? E a nossa consciência não é
a nossa consciência vai sendo consciente de tudo, não é? Como eu já falei lá atrás. Vai sendo consciente, vai aprendendo as coisas, vai vendo como é que é o mundo. Se entrar dentro da religião, vai estar lá dentro, né? vai acreditando nisso, vai tendo vai implementando as suas crenças, as suas lealdades, tudo e mais alguma coisa, e vai se conectando aos egregores, aquilo que ela gosta, que não gosta, e vai vivendo a sua vida. Chegamos à velhice, a pessoa morre. O que é que a pessoa vai levar? Se ela fosse essa consciência toda poderosa que dizem que nós somos, quando nós morrêssemos, a primeira coisa que sei se nós morrêssemos, tanto o corpo energético como o corpo mental, como o corpo físico, já não serviam para nada, quer dizer, não tinha lógica, né? Nós morremos, o corpo físico fica. Mas fica o quê? O corpo energético, o emocional, né? E o corpo mental. Mas o corpo emocional e energético não morrem. Eles continuam. E quando nós morremos, é o que sai. Então, vai sair a nossa memória, né? Nós vamos levar as nossas memórias, os nossos programas que nós tínhamos enquanto vivos. Então, a nossa consciência, essa consciência que está no nosso corpo, nesse espírito, vamos imaginar, vamos falar espírito em termos de o corpo saiu, né? Morreu, saiu o espírito, né? Porque existe o espírito, né? Existe este fantasma, este ser que sai para ali, né? Este corpo astral. Eu não sei como é que as pessoas chamam, eu acho que chamam de espírito, né? Mas eu lhe chamo, está ali, é a mesma coisa que a gente, né? Nem sequer a alma né? Porque a alma também está lá, é como se fosse o dispositivo, fosse a BIOS que lhe dá sentido ao seu ser, que dá sentido a querer experimentar, a viver, a seguir esse roteiro que tem o ser humano. Como ser humano, como alma, né? Em que ele vai experimentando as coisas e vai experimentando, né? Então, a alma foi criada para isso. Então, então quando morre, vai a alma, vai o corpo emocional e vai o corpo mental. Então, continua a ser o mesmo personagem, só que sem o corpo físico. Então, esta consciência que dizem que somos nós, essa grande consciência, quando morre, não é essa grande consciência, continua a ser a consciência deste personagem. E é aqui que muitas pessoas não pensam que a nossa consciência é essa coisa, nós somos esse ser, que a nossa consciência simplesmente, que nós somos consciência, quando nós não somos consciência. A consciência foi criada aqui, com este corpo, com este cérebro, com o corpo energético, com o corpo mental. Isso foi criado. Aqui é que está a trampa. A trampa está que a consciência que sai quando a gente morre é uma consciência criada. Por quem? Por este avatar, por este personagem. Todas as tuas crenças, todos os teus programas, todas essas memórias, quando tu morreres, vai junto. E essa consciência, não, vou apagar a consciência toda. Né? Agora vai vir a outra, a que é boa, aquela que realmente é imortal, é que é o Deus Criador. Não! Simplesmente tu voltas outra vez. Quer dizer, vai contigo essas memórias e programas. E ao ir essas memórias e programas contigo, o que vai acontecer é que tu vais para os mundos astrais e tu vais seguir o roteiro. Lá tem outros mundos e tu podes ir para o purgatório, podes ir para os reinos inferiores, muito baixos, podes começar a subir outros, podes ir para diferentes níveis de realidade no astral. Dependendo das tuas crenças, aquilo vai-se... Também existem mundos, cidades astrais, para onde vão essas almas, esses seres desencarnados, com as suas memórias e os seus programas, com a parte emocional e com a parte com a parte mental. Lá em cima, dentro
Depois, lá nas cidades astrais, o que é que eles fazem? Eles limpam-te um bocadinho de quê? Das energias deste planeta. Aquilo que tu trazes. Mas isso é um grande engano. Isso é... Eles estão a fazer isso para quê? Para que tu esqueças o que aconteceu cá atrás. O que aconteceu na tua vida. Então, se tu tiveste uma vida muito miserável, tu dizes, não venho mais, não vou reencarnar mais, não quero viver mais. Quando tu vais lá para esses reinos, tu vais lá para esses hospitais astrais, eles limpam, cuidam de ti, e tu, pouco a pouco, eles vão-te dando água, vão-te dando qualquer coisa para que tu vás te esquecendo, vais ficando melhor. Quando digo melhor, é que tu vais te esquecer do que se passou aqui neste planeta. Vocês recordem, é como uma dor de dentes. Tu agora estás com dor de dentes, não é? Estás aqui neste planeta. Ah, meu Deus! Vais ao dentista. Cura-te. Passando um mês, ou passando 2 semanas, tu já não te lembras da dor de dentes. Começas a comer outra vez e a descuidar-te, possivelmente. É a mesma coisa, a gente está aqui, não vou. Vais, não expandiste a consciência suficiente para entender como funciona esta trampa, tu vais para os reinos astrais, vais para a manipulação, eu acho que funciona assim. E lá começam-te a apagar a memória e depois tu já, depois é mais fácil que tu venhas para reencarnar outra vez. E vão outra vez, para o teu grupo de almas, tens que evoluir, tens que aprender. E todas essas tretas que tu vens cá aprender o quê? Eles que te mostram quantas vidas é que tu tivestes. É quando tu vais lá, eles não te mostram as vidas. Sim, mostram-te as 3 últimas vidas, mais ou menos. Mas não te mostram o total de vidas. Quantas vidas é que tu já tiveste aqui? Quantas vezes cometeste os mesmos erros? E atenção! Muitas das vezes, lá, pelos livros do Muitas Vidas, Muitos Métodos, ou O Meu Amor é Real, muitas das vezes, tu vens aprender a mesma lição durante 3, 4, 5, 10 vidas. Aprender a mesma lição. Eles próprios te metem num corpo deficiente. Eu quando digo deficiente é em termos, não tem capacidades, porque todos nós, vamos lá ver, há pessoas que têm capacidades, por exemplo, eu não sei desenhar, desenho como uma criança de 3 anos, ou até de 2 anos. Eu até acho que uma de 2 anos desenha melhor do que eu. Eu não tenho a mesma capacidade que ela. Então, se eu tivesse uma prova que eu tinha que melhorar este talento de desenhar e coisa. Mas se não tenho este talento, se não tenho o programa de desenhar bem, eu posso me esforçar, mas nunca vou chegar aos pés de uma pessoa que tenha talento. Posso me esforçar, sim, mas não vou chegar lá. Então, o simples facto de tu cair no sítio errado, mete-te numa família tóxica e depois dizem assim, a partir daqui todos os teus pais, os teus irmãos, tudo e mais alguma coisa vão-te fazer a vida negra e depois vão dizer assim, olha, não conseguiste perdoar os teus pais. A sério. E depois tens que passar por isso 10, 20 até que um dia diz assim, olha, já chega. Chegas agora, como nós entendemos que nós não somos este personagem, então se nós não somos este personagem, qualquer coisa que nos tenha acontecido nesta vida não tem nada a ver connosco. Quando nós sabemos que isto é tudo manipulação, então aí nós largamos os nossos pais. Para quem não quer saber? O meu pai fez isto, quer lá saber, não é? Claro que eu largo. Porque enquanto nós estivermos conectados, enquanto nós acreditarmos que estamos aqui para evoluir, que temos que perdoar, que estamos conectados a uns e a todos, a lei da ação-reação, se nós não formos conscientes destes contratos, destes programas que nós assinamos, que nós aceitamos, claro que nós não vamos sair. E lá em cima, achas que vocês acham mesmo que no astral vão-te dizer, olha, meu amigo, tu tens que largar o personagem. No momento em que largas o personagem, tu já não fazes parte do jogo. Achas que eles vão dizer isso?
Então, se eles fazem parte do jogo, evidentemente existem muitos seres a ir lá no astral, que são seres que têm consciência, esse ser que nós somos, mas que estão totalmente dormidos. Foram pelo caminho da evolução espiritual, do crescimento espiritual, de querer ir ser o bam lá com o Criador, e não se deu conta. E depois fica a trabalhar para a Matrix. Não é? É o que nós vemos aí nos gurus da internet, a maior parte deles, infelizmente ainda não se deu conta que, desde o meu ponto de vista, eu posso estar errado, claro, evidentemente que sim, porque isto é tudo uma ilusão. Nós vivemos dentro de uma ilusão, para dizer a verdade, nada disto é real. Nada disto é real. Por muito que a gente queira, nada disto é real. Então, podemos jogar este jogo eternamente? Claro que podemos. Se a gente não despertar, se a gente não expandir a consciência, esta consciência, para saber onde é que nós estamos, quando nós morremos, voltamos, nós temos que estar despertos, estando vivos. Eu já contei aqui uma teoria minha, que é, nós só conseguimos sair desta Matrix a partir daqui, estando vivos. Depois de mortos, não conseguimos. Quer dizer, vamos imaginar que tu não fizeste o teu trabalho enquanto em vida, de expandir a consciência, de querer entender este mundo. Quando tu morres, já não tens capacidade para isso. Já fostes. Já não há maneira. Porquê? Porque lá já não evoluís. Não há maneira de evoluires. Tu só evoluís estando aqui no planeta Terra. Desde o meu ponto de vista. Claro que se eu for pela Umbanda, vemos que parece que eles evoluem também lá nos seus reinos. Também começam a ser conscientes. Eles começam a ser conscientes. Mas onde é que eles vêm parar todos? Pelo menos pelo que eu li, vêm todos parar ao planeta Terra. Todos têm que reencarnar. Todos. Então, lá são os bambambãs, são os todo-poderosos, fazem mil e uma coisas nesses reinos astrais, nesses mundos espirituais, mas vêm todos ao planeta Terra. Quer dizer, todos vêm reencarnar. A não ser que não pertençam aos humanos. A esses seres que nós somos. Todos os seres que foram criados dentro da Matrix, possivelmente não reencarnam. Ficam ou do lado dos anjos, arcanjos e todos esses seres, ou ficam na parte do mal, né? De capeta, diabos, sei lá eu, seres do mal. Então, esses seres que foram criados pelo demiurgo, a parte do yin e yang, eles não reencarnam. Existem outros seres, como podem ser os seres elementais, que podem reencarnar, pelo que eu já ouvi, podem reencarnar. Então, realmente, nós não sabemos. Eu, pessoalmente, eu não sei ao certo como é que as coisas funcionam. Eu já li muita coisa, mas não posso vos dizer que já comprovei isso, não é? Essa parte dos seres elementais. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas há muitas pessoas que têm experiências, são mais afins, são mais sensíveis em relação a esses temas, já tiveram experiências, então, de certa maneira, eu confio desconfiando, né? Fica ali a meio. Então, é como eu também já contei aqui um montão de experiências minhas. Vocês só têm que confiar desconfiando. Não confiem em tudo, porque não dá como eu demonstrar isso. Vocês têm que comprovar por vocês mesmos. Meus amigos, eu acho que já está explicado. Não sei se poderia ter explicado melhor, mas acho que não. Acho que desta vez foi perfeito. Pelo menos da minha parte, acho que dei os exemplos corretos. A informação acho que está boa. Agora é uma questão que tu trabalhas em ti, né? Que vais interiorizando este conhecimento, vais refletindo, questionando-te. Será que isto é assim? Será que não? Porque o teu ser, aquilo que tu és, tem que expandir a consciência. É através das reflexões, porque todos nós, vamos lá ver, o que não falta hoje em dia é canais do YouTube a falar sobre espiritualidade.
podcasts, né, de espiritualidade. Então, todos eles têm uma história para contar. Têm informação. Não, em cada informação, vai refletindo. Mas, cuidado, travão, e não te apegues como se fosse a verdade, o santo grial. Não, meus amigos. Tu tens que seguir o teu caminho. O teu caminho. Tu vais fazer o teu caminho. Não vais fazer o caminho dos outros. Tu podes agarrar daqui e da colar, mas vais ter de refletir, questionar-te. Será que isto serve para alguma coisa? Será que não? Será que isto tem algum sentido? Porque isto é tudo uma ilusão. O final é te soltar o personagem. Enquanto tu estiveres dentro da busca, né, da verdade, tens que te questionar, tens que procurar informação. Para quê? Para expandir a consciência. Quando tu expandes a consciência, quando tu chegas do nível 3 para o 4, e sinto, é assim, não é sinto muito, mas a mim custa-me um bocadinho dizer isto. Não é que me custe, porque muitas das vezes, no outro dia até, estava a falar com a minha irmã, e ela, pronto, eu estava a dizer, olha, a única maneira de tu entenderes isto que eu estou a dizer é do nível 3 até o 4. Então, quando tu estás no 4, tu já começas a entender isto tudo. E foi aí que ela, pronto, soltou o drama, o ego saltou ao de cima e começou a dizer, mas tu pensas que és sempre com essas coisas da quarta estado de consciência, não sei quanto, e eu digo assim, mas olha, isto é assim, eu fiz o meu trabalho, eu tenho 43 anos, eu tenho 47, mas desde os meus 5 anos que eu tenho andado nisto, a tentar entender o mundo. Tu estás-me a dizer que eu agora não tenho não tenho que dizer as coisas, chamar as coisas pelo nome? É a mesma coisa que uma pessoa que vai para a universidade, estuda para arquitetura, né? ou para médico, ou para o que seja, publicidade, não interessa, marketing. E depois de 5 anos, essa pessoa vai falar com alguém e ele diz, olha, eu sou doutor, eu sou médico, eu sou engenheiro. E começa a dizer, mas isso... amiga, ele estudou para isso, é o que ele é. A mesma coisa, se eu estou entre o terceiro e o quarto estado de consciência, ali, a chegar ao quarto estado de consciência, onde eu consigo já entender melhor as coisas, então é aí onde eu estou. Eu não posso dizer outra coisa. E foi assim, só que as pessoas que têm muito ego, que estão no estado 2 de consciência, que é a parte mais emocional, mesmo que utilizem a parte também mental, é assim que as pessoas pensam. Infelizmente, é assim que elas pensam. Porque, de certa maneira, ficam ofendidas. O ego diz assim, mas como é que é possível? Eu também quero estar nesse estado. Mas primeiro tem que largar o ego. Porque muita gente está com o ego espiritual. Eu já falei aqui sobre o ego espiritual. Onde as pessoas jogam o jogo da espiritualidade. Quando a espiritualidade não existe. Quem está no nível 3 para o 4, estado de consciência, no nível 4, entre 3 e 4, que eu não sei, eu estou a dizer aqui que eu acho que deve ser assim. É quando é nesse estado que tu já começas a... Já sabes que a espiritualidade não existe, que isso é tudo uma fantasia. Agora, como é que eu vou dizer às pessoas que a espiritualidade não existe se ela está aí? Né? Nós conseguimos ver, nos livros, no YouTube, a falar de coisas místicas, da religião, né? Como é que a espiritualidade não existe? Largas o personagem e tu dizes, aí já começas a saber que tu não és, que nada disso existe. Se nada disto existe, a espiritualidade também não existe, né? É tudo uma fantasia, é tudo um construto desta Matrix, deste personagem que está aqui. É difícil de entender, não é? É a mesma coisa que aquela criancinha que não consegue ler, né? Ao princípio, claro que não consegue entender, né? Está ali, caramba, opa, tens que fazer o teu trabalho, tens que ir à escola todos os dias, tens que aprender, tem um professor, tem que te ensinar as coisas, né? A criancinha tem que fazer os deveres de casa e depois vai aprendendo as coisas. Quando chegar, sei lá, a quarta classe, quinto, sexto, 12º ano, vai dizer, uau, olha só o que eu já sei. Eu fiz o meu trabalho, bem ou mal eu fiz, consegui chegar aonde eu consegui chegar,
Pelo menos esse era o meu objetivo desde os meus 12, 13 anos, que eu disse que ia descobrir nesta vida como sair daqui, ia tentar entender este mundo. Consegui um bocadinho. Pronto, está bom. Fiz o meu trabalho. Se vai servir para alguma coisa ou não, não sei. Vamos ver, né? Tenho 47 anos, posso morrer amanhã, posso morrer daqui a 50 anos, não sei até onde é que eu vou chegar. A única coisa que eu sei é que eu não sou este personagem, não sou as minhas emoções, não sou a minha mente, não sou este corpo, então também não sou a minha consciência. Porque a consciência, a própria consciência em si não é memórias nem programas. Não é? Se nós formos a ver, a consciência não é memórias e programas. A consciência é só consciente das memórias e dos programas. Não é? Para que ela possa intervir ali. Não é? Antes de fazer alguma coisa, não é? Há pessoas que não simplesmente fazem. Se tiverem que matar, matam. Quer dizer, não têm essa parte consciente, não medem as suas ações. Então, uma pessoa mais consciente vai medir, será? Não, é melhor parar, não faço isso. Então, a consciência, de certa maneira, serve para quê? Para que nós não façamos porcaria, né? Tanto para bem como para mal, né? Ela também, é o que eu digo, esse estado de consciência, que pode também ser o ego, não é? O ego também toma conta da consciência. Então, como o ego toma conta da consciência, então tu não és consciente. Quem é consciente é o ego. O ego está a tomar conta do teu ser consciente. Quando tu começas a sair fora do ego, aí torna-se a outra parte consciente. A parte consciente já começa a tomar conta do ego. O ego quer fazer uma coisa e tu, o que é que vais fazer? Para aí, os cavalinhos. É? O ego quer seguir, sei lá, os prazeres do corpo, e a tua consciência vai dizer, para aí então, o que é que estás a dizer? Não, apetece-te comer muito. E a outra parte mais consciente vai dizer assim, para aí, não vou comer nada. Tem açúcar, para que eu vou comer açúcar? Açúcar faz mal, então para que eu vou comer? Mas a outra parte vai dizer assim, não, mas é tão bom, olha só para aquilo, come. Isso é o ego. É o ego, não é? Que está conectado aqui ao nosso corpo, né? Às nossas emoções, às nossas memórias, programas, e ele está a tentar te convencer para comer o bolo. E muitas das vezes nós caímos. Claro que caímos. Eu, igualmente como vocês. Algumas vezes mais, outras vezes menos. Né? Estamos aqui para jogar o jogo e para sair dele. Então, meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aí. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Comentem aí em baixo, partilhem se vocês quiserem, e como eu sempre digo, confia, desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.